Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você primeiro para deixar seu like, seu dislike, comentar o que você achou do vídeo, quais são suas opiniões, se você concorda, se você tiver alguma informação para ampliar, como muita gente faz aqui, e eu agradeço. Esse é um canal que é construído coletivamente aí. Acionar sininho, passar para frente, agradecer a todo mundo que se inscreve. E hoje no Eu Recomendo filme muito louco, Dead Snow, filme de zumbi. Mas esse filme de zumbi, ele é muito louco por uma questão visual, assim, muito legal. Esse filme ele saiu originalmente em 2009, ele foi feito pelo Thomas Wirkola, tá? Ele é um filme, deixa eu nos dados técnicos, aí a gente, ele é um filme, uma produção norueguesa, ele é falado em norueguês, é muito louco isso, assim. E assim, ele não é um filme que vai mudar o mundo, assim, com uma história. A história dele é simples, é clichê, tá? O clichê funciona porque ele responde a uma série de coisas aí. Mas o que ele vai ser interessante? Então é um grupo de jovens que vai passar a esquiar no lugar lá na Noruega, numa estação de esqui da Noruega. Para quem não sabe, a Noruega, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma ocupação dos governos da Alemanha, né? Então você tinha os nazistas lá na Alemanha, eles tinham tropas, aliás, lá aconteceram assim, muitos dos expurgos, assim, como no leste europeu, que você teve expurgos assim, e perseguição e execuções de exército, de tropas alemãs, de uma maneira muito cruel e brutal, assim, tropas extremamente violentas. Você vai ter também na Noruega, você teve um grande ponto de resistência da Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Enquanto esses caras estão lá, esquiando, eles vão lá para se divertir, esquiar, só que eles estão meio fora de uma temporada, assim. Então, eles estão só, um grupo de jovens está meio sozinho, né, nessa região. E o que aconteceu nesse lugar onde eles vão esquiar? Você vai ter nessa estação de esqui uma tropa da SS que aconteceu um experimento com ela, tá? Tipo um lance de super soldados, e eles ficaram congelados lá. E essa é e eles viraram um grupo de zumbis. Então, enquanto eles estão esquiando e tudo mais, essa tropa zumbi sai da neve e vai começar a atacá-los. Então você vai ter o clássico filme de zumbi, assim, com todos os clichês de morte, de perseguição, de você ficar preso na cabana, cercado de zumbi. Tudo que você puder ter de clichê de filme de zumbi vai ter nesse filme. Mas, e aí entra o ponto em que esse filme ele é muito louco esteticamente, que é o que? Você vai ter zumbis, nazistas na neve. Então imagina o visual desse filme, ó. Aquelas roupas pretas, Hugo Boss, você pode falar, me desculpem, os nazistas foram uma porcaria, um lixo, mas eles tinham roupas muito legais. Então é aquele visual. Então a produção de arte desse filme, apesar de não ser o maior primor do universo, não é um nível hollywoodiano, você vai pegar um filme B, um filme de segunda categoria, em termos de dinheiro, de produção, mas o visual dele é fantástico, porque você tem a neve branca contrastando com os zumbis usando roupas da SS, então aquelas roupas pretas super estilizadas, aqueles capacetes, e sangue voando no meio disso. Então cria visualmente um filme muito louco de ser assistido. Esse filme ele concorreu ao Prêmio Screen de 2019, olha o detalhe, os prêmios que ele concorreu. Cadê aqui?
Tem aqui premiações. Ele concorreu a melhor cena de luta, mutilação mais memorável, melhor filme estrangeiro e melhor filme de terror, assim. Scream of Pânico, né? O prêmio de terror, assim. E realmente as cenas são violentas. Então, aquelas coisas de neve, você tem todos os elementos que você vai ter na neve, aquelas motos de gelo, você vai ter motosserra, as situações que eles ficam perdidos, né? É um filme violento, tá? É muito violento. Ele tem momentos engraçados, assim, mas ele vai ser. Então, assim, é um recomendo, mas não vai ter um mas aqui. Eu não vou colocar na série mas, porque ele é muito legal. Ele não vai mudar a história do cinema, né? Porém, ele vai ser, visualmente ele vale a pena ser assistido. É aquilo que eu falei do Barbarella, do Flash Gordon. São filmes que eles são meio assim, mais do mesmo, tá? Esse aqui mais um filme de zumbi. Só que a ambientação dele e o modo como eles fizeram esse filme, ele ficou muito legal. E esse contraste, então, de zumbis nazistas, da SS, no meio, com aquela roupa preta, eles tudo apodrecendo assim, naquele visual do branco da neve e voando sangue para tudo quanto é lado, assim. Então você tem uma composição de arte, quase um quadro de arte. Uma série que eu vi muita influência desse filme foi o Slasher, que tem na Netflix. O Slasher, cada temporada ele faz o esquema do American Horror Story. Ele tem com os mesmos atores fazendo histórias completamente diferentes de Slasher. A segunda temporada do Slasher, ela se passa numa casa, só que seria lá nos Estados Unidos, naquela região do Colorado, lá das montanhas com neve, mas vai acontecer isso. É um filme, uma série que vai ter o slasher, muito sangue, e lembra muito cenas e ideias e conceitos desenvolvidos aqui no Dead Snow. Tem uma sequência de 2014 que é legal, também segue a mesma brisa, mais do mesmo assim. E é o mesmo diretor, e ele está trabalhando numa sequência agora no terceiro filme. Em 2020 ele estava trabalhando nessa sequência, porém com a pandemia e tudo mais, isso ficou parado no momento, assim. Mas vale a pena, é um filme assim que, mano, a hora que você vê, logo nas primeiras cenas, quando você vê que o zumbi que vai surgir, apesar que quem já tinha visto a capa do filme e tal, esse filme, o Dead Snow, ele saiu como... Puta, como que é o nome dele em português? Em inglês é Dead Snow. E o primeiro filme ele é todinho em norueguês, o segundo filme ele é em norueguês e inglês. Esse filme nacional, ele saiu como... Zumbis na Neve, né? E é muito legal, vale a pena assistir. Você não vai salvar o mundo, você não vai tirar grandes questões filosóficas dele, né? Mas atuações meio ruins, assim, até o pessoal... Alguns atores eles vão aparecer no segundo filme, na continuação, mas fazendo outro papel. Então eles meio que seguiram essa ideia do American Horror Story, do slasher, assim. Mas vale a pena pelo visual, pela ideia inusitada que ele teve, e ele contar um pouco, a parte que é legal, assim, que você pode ter um pouquinho além da questão apelativa ou do filme de zumbi, ele vai contar um pouco a história dessas tropas nazistas que estavam na Noruega, que são fatos que são meio desconhecidos, assim. A nossa visão de Segunda Guerra Mundial, ela é muito presa ou à Guerra do Pacífico, tipo Iwo Jima, né? Isso foi pouco tempo que surgiu também
com os filmes do Clint Eastwood, mas é mais a ideia da guerra na Europa ali. Inglaterra, França, a parte nazista russa ali. E você dificilmente você sobe para ver os desdobramentos dessa guerra na Escandinávia, assim. Então ele vai dar alguns aspectos interessantes sobre isso, assim, e vai contar um pouquinho, aí eles vão dar uma olhada, vão falar uma coisinha daquela tropa que estava lá e o porquê que eles estão fazendo isso. Então eu recomendo Zumbis da Neve ou Dead Snow, que é mais legal de falar ainda, até o nome do filme é legal. O poema de hoje, ele é Máquina do Tempo. Opa! Desejamos viajar no tempo e esquecermos que isso pode ser impossível, já que apenas o agora existe. Porém, conseguimos criar dois artifícios interessantes. A memória nos levar ao passado através das lembranças do que pensamos ter sido, e os sonhos nos guiando pelos caminhos de um futuro incerto. Esse filme vai juntar as duas coisas e vai criar um agora a partir do passado, em que o futuro também deles vai ser incerto. Muitos deles você já tem ideia do que vai acontecer. Eles vão morrer de uma forma grotesca, horrorosa, e vai ter uma matação de zumbi também muito doida no meio da neve. Hoje não teve pérola da sabedoria, porém um filme interessante para ser assistido. Grande abraço, deixa aí o que você acha de filme de zumbi, se você já assistiu esse filme, se você tem alguma recomendação. Tem um filme que eu tô para assistir que foi indicado aí num comentário, eu vou trazer mais para frente a história dele. E diz aí, passa o vídeo para frente, se inscreve no canal, aciona o sininho e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.